salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Muito cansado aí? Pô, tô cansado, tô exausto. E é isso, aquela quinta-feira, 10h30 da noite, dia 18 de maio. Quente, né, João? Diazinho quente, hoje 23 graus aqui em Modena nesse momento, noite agradável. Chegando aí no meio. Refrescou depois de 2 dias de calor absurdo aqui. Refrescou. Verdade. Chegando aí no final da primavera já, né? Mês que vem, não é isso? Junho, né? Início do mês, mais ou menos, né? Começa aí o verãozão. Vamos ver Nem o que... me lembra isso. É tenso, né? A gente vai pensando no verão chegando, vai batendo aquele arrepio. Eu já procuro, na hora que eu vou parar o carro aqui perto da minha casa, assim, fica o sol o dia inteiro na rua, né? Não tem uma árvore aqui em frente ao meu prédio. Só que eu já paro do outro lado da rua, porque eu sei que a partir de 3 horas da tarde já fica um pouquinho de sombra. Aí quando eu vou pegar meus filhos na creche no final do dia, o carro já tá menos quente, cara. Porque se eu parar do outro lado, do lado que eu moro da rua, ferrou, cara. O carro entra, o carro aquele calor, não dá nem para esquentar, não dá nem para esfriar o carro, né? Mas enfim, tá chegando e não tem o que fazer, a gente vai ter que passar por ele. Tá, vamos passar então para o nosso primeiro bloco, porque temos muito o que falar nesse podcast de hoje. Bom, gente, quem nos acompanhou na semana passada, que eu acho que quem acompanhou a mídia em geral, né, viu que teve aí mais um conflito entre Israel e a faixa de Gaza, né, a Jihad Islâmica na faixa de Gaza. O conflito acabou, foi assinado aí o cessar-fogo, como a gente já vinha anunciando, né, porque, enfim, não era o interesse de nenhuma das partes continuar e levar o conflito mais adiante, todo mundo queria acabar com isso logo, e foi assinado o cessar-fogo. João, tem muita gente aí que chama, enfim, muita gente não, né, o nome desse conflito aí, dessa operação israelense é chamada Hetzumagen, né, o escudo, a flecha e o escudo, né? Só que eu acho que tá mais, acho que podia ser chamada também chuva colote, né? Voltem os votos. E aí, enfim, se você não comentar disso, eu comento mais para frente. E aí, o que tu acha? O que você tem aí para dizer da conclusão dessa rodada de violência entre Israel e a Jihad Islâmica, que possivelmente vai voltar em algum momento no próximo ano? Pois é, os grupos chegaram num cessar-fogo, né? Os grupos, né? No caso, Israel e a Jihad Islâmica chegaram num cessar-fogo na sexta passada, se não me engano. E a partir, enfim, teve até um disparo depois. Sempre tem disparos imediatamente depois do cessar-fogo, nas primeiras 2 horas, mas a gente também teve um disparo 2, 3 dias depois, que inclusive Israel contra-atacou. E a Jihad Islâmica alegou que foi um disparo acidental. Queria entender como é que funcionam esses disparos acidentais, mas enfim. Enfim, se chegou ao cessar-fogo, e a verdade é que não surpreende, a Jihad Islâmica, entre todos os grupos contra os quais Israel luta aqui, é o grupo mais débil, mais fraco, ainda que seja o grupo que é o preferido do regime iraniano, que recebe orçamentos do Irã. É um grupo que não representa uma grande ameaça, né? Eles conseguem causar incômodos, botar as pessoas em bunkers e tal, mas a possibilidade, enfim, provocar com que Israel gaste muito dinheiro com a defesa e com ataques aéreos que, enfim, que comprometam o turismo, etc. Mas mais que isso eles não conseguem um efeito mortífero no nível do Hamas, certamente não no mesmo nível que o Hezbollah. Enfim, o que eles conseguem incomodar um pouquinho, e essa é a segunda operação que a gente tem no espaço de menos de um ano com esse mesmo grupo, e o que a gente viu foi uma série de membros do alto escalão deles assassinados pelas Forças Armadas de Israel. Então, eles também são muito expostos, né? Não tem a estrutura que o Hamas tem de túneis, de bunkers, enfim, e a gente percebe isso nesses conflitos. Então, a Jihad Islâmica, na verdade, é um grupo que ele serve aos interesses de qualquer governo israelense enfrentar, porque não causa muitas mortes. Israel parece que desde 2014 já não usa a mão mais da infantaria para entrar em Gaza, para não perder soldados à toa. Então se mobiliza somente a partir de ataques aéreos, né? Então agora já as dinâmicas não oferecem perigo aos civis. É um grupo que você facilmente apresenta os seus resultados como positivos e como vitórias, porque são confrontos curtos, nos quais você tem as cabeças dos membros do alto escalão para apresentar como vitórias militares, enfim, e que rende popularidade para o governo, esse tipo de confronto. De fato, enfim, não dá para a gente afirmar que o governo israelense entrou nessa guerra por razões puramente políticas,
mas a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que o contexto político ele influenciou, pelo menos na segunda rodada, né, dos confrontos. Porque a primeira, para quem não se lembra, foram os foguetes lançados contra Israel depois da morte do membro da Jihad Islâmica que estava em uma prisão israelense por greve de fome. E a segunda rodada começou com um ataque israelense, que decidiu executar 3 membros do alto escalão do grupo da Jihad Islâmica, e isso gerou a represália, né? Eu comentei na semana passada que o governo já está metendo os pés pelas mãos porque o confronto não acabava, eles não chegavam a cessar fogo, e se o confronto se prolonga por muito tempo, o Hamas, que não queria entrar no confronto, ia acabar sendo forçado a entrar. Mas eles acabaram o confronto a tempo e saiu bom para o Netanyahu. E a estratégia do Netanyahu de comandar o exército, enfim, de gerir o confronto, ela foi uma estratégia inteligente, porque ele não convocou o gabinete de segurança, ele se aproximou do Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, que é um ex-general, que, aliás, é o mesmo ministro da Defesa que o Netanyahu demitiu, mas não demitiu, né? Quando o Gallant se posicionou publicamente a favor da paralisação da reforma judicial. Netanyahu voltou de uma viagem da Inglaterra às pressas, anunciou a demissão do Gallant, só que essa demissão nunca aconteceu. Ele nunca entregou a carta de demissão e depois de 3 semanas ele anunciou que o Gallant ficaria, porque no momento a segurança nacional exigia um cenário de estabilidade. E agora ele se aproximou muito do Gallant, as fotos o tempo todo eram eles dois juntos, eles dois com o chefe do Shabak, né, do Serviço de Segurança Geral, com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Herzi Halevi, com o chefe do Aman, que é inteligência, enfim, o Netanyahu só saía em fotos e reuniões com os membros do alto escalão do Exército, com o ministro da Defesa, e não chamou o Gabinete de Segurança Nacional dele para se aconselhar e tomar decisão em conjunto. E isso chegou nas mãos da conselheira jurídica do governo, que poderia proibir o Netanyahu de lançar uma guerra sem convocar o gabinete. Né? Mas ela alegou que esse era um momento de segurança e que se ele convocasse gabinete, ele teria que abrir mão do elemento surpresa, né? Que enfim, iam descobrir, ia chegar a informação de que estavam preparando o assassinato de 3 membros do alto escalão da Jihad Islâmica, e o Netanyahu simplesmente não convocou o gabinete. Dessa maneira, ele isolou o Itamar Ben-Gvir, que é o principal dor de cabeça dele nesse aspecto, mas também o Bezalel, são outros membros do Likud que estão, de alguma maneira, incomodando o Netanyahu, né, em diversos aspectos, e ele foi lá e se aproximou do Gallant. E por que do Gallant? Porque o Gallant é o ministro do governo que tem a maior aprovação, até porque ele consegue ser aprovado também pela oposição ao governo, justamente por causa da posição dele firme e contrastante com o resto do governo em relação à reforma judicial. Então ele se aproximou do Gallant, ele recuperou popularidade, a gente não viu ainda a pesquisa de eleição de intenção de votos, né? Não sei se você já viu, Marquinhos, eu não vi nenhuma essa semana, não vi se saiu, mas saiu. Saiu? Pois é, mas as pesquisas que avaliaram que avaliaram o comportamento do Netanyahu como primeiro-ministro durante o conflito, deram uma avaliação positiva para ele. E aí o Ben-Gvir ele ficou isolado, né? Ele pediu uma reação enérgica, mas quando ela aconteceu ele não teve nenhum poder de ingerência. O Netanyahu saiu de novo, mostrou de novo aquele líder que consegue unir o país nos momentos de dificuldade, nada melhor do que um inimigo jogando foguete na cabeça da população para você se fortalecer. E o Netanyahu ele experimentou de novo o gostinho da popularidade, que estava longe da boca dele já há alguns meses. E agora o grande desafio dele é decidir o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, né? Se ele vai cancelar a reforma agora e vai, comprar briga com o próprio governo, mas manter esse caminho mais republicano e não extremista, ou se ele vai, ir para cima de novo com a reforma e vai aturar as manifestações, e vai ver a popularidade dele despencar, muito provavelmente, né, ao nível que estava anteriormente, né, a esse conflito. Vamos ver o que ele vai, vamos ver se ele vai ficar com o rabo entre as pernas, né, e não vai comprar briga com o governo, ou se ele vai comprar essa briga com o governo e com setores do governo, pelo menos, né, e desistir da reforma e tentar dar uma sobrevida ao seu governo de uma maneira mais moderada. Então, ele vai conseguir dar uma sobrevida ao governo dele dessa maneira, né? Ele tem vários desafios e esse não é o único. Mas, agora eu passo a palavra aí para o Marquinhos, que viu a pesquisa de intenção de votos, que eu não vi, vai poder comentar sobre isso, sobre outras coisas também. A pesquisa ela teve uma ligeira mudança. Na verdade, o Netanyahu subiu 1 ponto nas pesquisas, uma cadeira, né? Ele tinha
Antes da operação, ele tinha 24 cadeiras, chegou a 25. O Gantz também subiu uma cadeira, de 29 para 30, e o Lapid caiu uma cadeira, de 19 para 18. E o bloco do Netanyahu se fortaleceu um pouco, porque também houve um fortalecimento aí dos partidos do Smotrich e do Ben-Gvir, né? E fez com que o bloco se aproximasse, voltando aí mais ou menos ao empate técnico, porque nas pesquisas anteriores a gente tinha a oposição, né, e aí incluindo sem os partidos árabes, inclusive, contando o Ramo, né, o Ramo que foi o partido que no governo anterior ele entrou para a coalizão, né, ou seja, antes da operação militar em Gaza, a oposição formaria um governo sem precisar dos partidos árabes, e agora esse quadro mudou, e os partidos árabes voltariam a ser aí o fiel da balança. Nem a oposição, nem a situação conseguiriam ter mais de 60 cadeiras, né? Então, ou seja, já foi aí uma vitória para o Netanyahu. E aí eu vou discordar com você, como eu discordei na semana passada. Eu continuo aí tendo claro para mim que foi mais uma operação completamente desnecessária, como a gente tem operações dessa todos os anos, são absolutamente todos os anos a gente tem operações dessa. Lembrando também o seguinte, eu acho que eu não comentei isso na semana passada, assim, durante o governo passado, né, quando o Bennett era primeiro-ministro, depois o Lapid ficou ali uns 3, 4 meses, não houve conflito com Gaza, né? Por quê? Porque o dinheiro entrava em Gaza, o Hamas conseguia manter o mínimo ali, né, de governança na faixa de Gaza, e não caíram foguetes no cinturão de Gaza, né, no Otef Asa, como a gente chama aqui. E aí foi só entrar o governo do Netanyahu que muda tudo, né? Ou seja, mudou a política. Então, para mim, fica assim, vendo essa realidade, cada vez mais difícil entender, tentar buscar uma justificativa que não seja mais uma vez uma justificativa política, como ele já fez isso outras vezes, né? Não foi a primeira vez, não vai ser a última, e principalmente a gente tendo em vista toda a crise que o governo estava se metendo antes, né? A gente continua numa crise econômica muito grande aqui em Israel. Assim, possivelmente a inflação está subindo muito. A gente já teve aumento, comentamos aí na semana passada, né? Aumento do leite, a comida continua aumentando muito, aumento da eletricidade também. A gasolina, nos últimos 3 meses, 2 ou 3 meses, o governo está cortando imposto da gasolina para evitar que a gasolina suba, mas alguém tem que pagar por esse imposto, né? Porque o imposto ele vai para algum lugar, ou seja, ele vai deixar de ir, né? Porque o governo está cortando imposto. Então, assim, é uma crise atrás de outra, e durante 5, 6 dias a gente parou de falar de crise, o Netanyahu se fortalece politicamente, e a gente vê um pouco, né, a mudança, mudou-se o foco, né, do que estava sendo falado. Eu não consigo ver, não consigo ter outra explicação. Matou 3 lideranças da Jihad Islâmica e desbaratinou o grupo. Desbaratinou o quê? Para daqui a um ano fazer isso de novo? Então, desse ano, os caras vão continuar ali se fortalecendo, se reorganizando. Daqui a um ano a gente vai ter isso de novo. Aí vão falar que é por questão de YXZ, mas na verdade não é. É uma história que ela se repete, é cíclica, né? Ela está ali a todo momento. E uma coisa muito interessante também, né, que eu queria comentar sobre essa questão do Hamas, né? O Estado de Israel, né, os sucessivos governos de Netanyahu, ele sempre, apesar dessa retórica, diz: nós não conversamos com terroristas, não discutimos com terroristas. Não, o Estado de Israel sempre discute e negocia com terrorista, e sempre com o Hamas, né? Nos últimos anos, aí, o que a gente viu durante todo esse período? Período Netanyahu, né? O enfraquecimento sistemático da autoridade palestina na Cisjordânia, né? Ou seja, a ocupação mais pesada, a construção de assentamentos, fechamento enfim, impossibilidade de construir um acordo de paz. O Netanyahu em nenhum momento sentou, foi encontrar com Abu Mazen para conversar alguma coisa. E, por outro lado, sempre quando tinha algum conflito na faixa de Gaza, o final do conflito era sempre o Hamas recebendo um monte de benefício, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele enfraquecia sempre a autoridade palestina, que não usa de violência, né? Que abdicou do uso de violência para combater a ocupação, e fortalece o Hamas, né? Que não abdicou do uso de violência para combater a ocupação.
E agora, com a Jihad Islâmica, é a mesma coisa. O Israel falou, era claro, né, eles falavam na mídia isso o tempo todo, que eles não queriam que o Hamas entrasse na discussão, na guerra. Por quê? Porque o objetivo deles é enfraquecer a Jihad Islâmica. Israel fez um favor ao Hamas, enfraqueceu a Jihad Islâmica, porque o Hamas não tem controle da Jihad. Né? Eles vão fazer lá o que querem, meu irmão. Vou jogar o míssil, os caras vão começar a lançar míssil, entendeu? Até porque eles disputam, né? Eles estão ali, são dois grupos que disputam o mesmo espaço. Então, quando Israel vai e ataca a Jihad Islâmica, mata os 3 líderes e, enfim, destrói não sei quantos arsenais e tudo mais, está fazendo mais um favor para o Hamas, né? Ou seja, Israel sim negocia com o Hamas, Israel apoia o governo do Hamas na faixa de Gaza. É melhor para Israel que o Hamas esteja na faixa de Gaza do que a Jihad Islâmica, vamos dizer assim, apesar de ela não ter força. Né? E é isso, eu acho que é mais uma prova aí de que esse papo de que a gente não negocia com terrorista, com quem usa de força, não sei o quê, retórica, papo para história para boi dormir, né? Como eu costumava ouvir quando era menor. Enfim, é mais do mesmo. E eu acho que tudo que aconteceu é muito nesse sentido. A gente vê, acabou, né, a guerra, né, esse confronto aí, e a gente já, enfim, vamos comentar aí nas próximas notícias, a gente volta a ter uma série de crises, mas isso a gente deixa agora para os próximos blocos. Algo mais ou a gente anda para frente, cara? Vamos seguir. Vamos andar. Então vamos passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de outros assuntos relacionados à política interna essa semana. Bom, gente, acabou a guerra, a gente volta a falar do quê? Do golpe, é isso aí, do golpe judicial do governo, que foi um dos motivos aí que levou o país a mais uma dessas crises, né? E a gente vai falar muito de crise no dia de hoje. Mas, enfim, João, aparentemente aí, apesar de muita gente falar que saiu muito, principalmente no início dessa semana, que havia muito pouco contato entre a oposição e a situação na casa do presidente, né, que é onde estão sendo realizadas aí as negociações, para ver como é que encaminha, se vai ser golpe ou se vai ser reforma, inclusive porque houve muita crítica da oposição, falando que o que o presidente está tentando encaminhar não era uma posição para se chegar a um acordo, era mais uma posição do próprio governo. Só que aparentemente há alguma aproximação aí, pelo menos em algumas determinadas leis do golpe. Que leis são essas aí, cara? São 2 leis, né? São 2 propostas de lei nas quais, enfim, o governo e a oposição já entraram em acordo. Uma delas em relação à ilata civirut, que é o princípio de razoabilidade ou do bom senso, né? Que os juízes podem se basear nesse princípio para tomar decisões. E, por exemplo, baseado nessa decisão, a Suprema Corte evitou que o deputado Ari Ederi assumisse o Ministério do Interior agora, uma vez que ele, enfim, entrou num acordo com a Justiça para não ser julgado até o final, né, para não ser condenado, e o juiz compreendeu e leu na frente dele a resolução de que ele se comprometeria a se retirar da vida política. De repente ele aparece alguns meses depois como ministro, e a Suprema Corte decidiu que isso não era razoável, que ele não poderia ser ministro por causa do acordo que ele fez com a Justiça. Ainda que no acordo não tivesse escrito isso exatamente, né? E o governo e a oposição, por exemplo, nessa proposta de lei, o governo queria acabar praticamente com o princípio de razoabilidade e a oposição queria manter da maneira como está. Eles chegaram num acordo que a Suprema Corte vai poder intervir em nomeações do governo baseado nesse princípio, mas não poderá enfim, cancelar decisões tomadas pelo governo. Ou seja, vale para nomeações, não vale para decisões. E a segunda foi sobre a participação do governo. É uma proposta que ainda não está escrita exatamente, mas parece que estão chegando num acordo da participação de setores do governo em decisões judiciais. Enfim, como o governo pode apelar, enfim, em que caso a Suprema Corte pode ser acionada ou não. Parece que eles também estão chegando num acordo. Mas existem outros pontos que eles ainda estão distantes de chegar no acordo. E aí o que o governo quer? O governo fala o seguinte, se a gente tem duas leis que estão em acordo, vamos aprovar logo elas, vamos levar para votação. E a oposição está dizendo, não, peraí, ou a gente chega em acordo a tudo, ou não vai nada para votação nenhuma. Tipo, peraí, vamos negociar tudo, vamos fazer tudo, porque o que o governo quer? Ele quer aprovar isso agora,
para dizer o seguinte, olha só, estamos aprovando a reforma, agora vamos aprovar o resto, né? E a oposição ela quer falar o seguinte, ó, ou a gente entra em acordo sobre tudo, ou não tem acordo sobre nada, né? E aí, enfim, está nesse impasse, né? E vamos ver quem é que vai ganhar essa queda de braço aí. Mas, porque o governo, se quiser levar a votar a lei para aprovação, ele consegue, né? O negócio é que a oposição, enfim, ela pode votar contra, ela pode boicotar a votação. Mas, basicamente, essa é a situação que a gente está agora. Não existe um acordo geral, existe um acordo sobre essas duas propostas de lei, que, enfim, que se eu fosse chutar aqui agora, eu diria que elas não vão à votação enquanto não tiver acordo sobre as outras. É isso. Segue o golpe. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falarmos aí de mais uma manobra feita pelos partidos ultra-ortodoxos. É como se já não bastasse a quantidade absurda de dinheiro que eles vêm extorquindo do governo e dos nossos bolsos também durante esse último... Desde que esse governo aí tomou posse. Mais uma vez a gente vê o partido Agudat Israel, né? Botando aí, vamos dizer, a faca no pescoço do Netanyahu, falando que se o Netanyahu não liberar aí mais 500 milhões de shekel para esses partidos, eles vão votar contra o orçamento, o que faz aí o governo cair, porque, enfim, quem não passa o orçamento vai para a conta. E aí, João, é extorsão em cima de extorsão, hein, cara? Só fazer uma correção, 500 bilhão, tá? Meio bilhão, 500 milhões. É verdade, 500 bilhão. Meio milhão, acho que ninguém reclamaria. 500 mil pro orçamento do país, não tem problema. 500 bilhão, pois é. O Agudat Israel é metade do partido Judaísmo da Torá, que é o partido ultra-ortodoxo ashkenazita, né, de origem europeia. E eles são a ala racídica desse partido. Eles são conformados por, acho que, 4 deputados. Né? Tem 4 deputados deles que são suficientes para que o governo perca a maioria. E, na verdade, para a lei do orçamento, é fundamental que eles consigam, porque eles têm 61. Mesmo que eles ganhem a votação por 60, 59, não é suficiente. A lei do orçamento tem que ser aprovada com 61 no mínimo. E, enfim, eles estão exigindo do Netanyahu mais 500 bilhão de shekel para algumas, 500 bilhão, porque corresponde mais ou menos a 140 milhões de dólares, para algumas demandas deles, para educação ortodoxa, para academias rabínicas, etc, etc. Só que nessa brincadeira, eles estão sendo contrariados pela outra ala, né, do partido Judaísmo da Torá, pelo Degel Torá, que é a ala lituana, né, que não são os racídicos, ashkenazitas, e pelo partido Shas. O Shas não está de acordo com essa exigência de última hora, com essa chantagem, a gente pode dizer assim, do mesmo jeito que o Moshe Gafni, né, e os outros membros do Degel Torá, e, enfim, eles estão botando pressão na Torá, legal, você não aceita não, cara, não aceita isso não. Os caras estão te extorquindo aí, estão te jogando contra a parede, estão te lidando com você na base da ameaça, não aceita. Eles não vão até o final com essa ameaça. No fim, o que vai acontecer é que o Netanyahu vai negociar, né? E, enfim, e o Smotrich também ficou muito irritado com essa exigência. E o Smotrich chegou e falou o seguinte: ó, se o Netanyahu der para eles o que eles estão pedindo, eu renuncio. Eu não sou mais ministro das Finanças. E aí é o governo caindo sem sombra de dúvida, né? No Smotrich eu não acredito. Nos outros, enfim, pode até ser, quem sabe. Pois é, o negócio é extorquir, né? Porque ultimamente todo mundo tem extorquido o Netanyahu aí à torta e à direita. Já que a gente está falando de extorsão, vamos passar para o próximo aí, né? A próxima notícia, que é o chamado Fundo do IPTU, né? Que essa semana o Smotrich, né? Que é o ministro das Finanças, a gente acabou de falar dele, resolveu disse ele que era meio ele quer, vamos dizer assim, transformar esse fundo do IPTU em um fundo socialista, né? Mas eu queria, se for para transformar em socialismo, vão transformar outras coisas em socialismo. Mas, enfim, o que isso quer dizer? Ele quer pegar um fundo, né, que é construído em cima, a partir, né, do IPTU pago pelas pessoas, né, que todo mundo paga IPTU aqui, e ele quer pegar parte desse fundo e fazer uma redistribuição, tirando de cidades onde... cidades que seriam consideradas aí que são cidades privilegiadas, e passando esse fundo para outras cidades, outros setores da sociedade israelense que, de acordo com eles, seriam considerados aí menos privilegiados. Só que isso aí deu uma confusão muito grande, porque é uma coisa completamente louca que ele está fazendo, não necessariamente haveria vamos dizer assim, uma democratização na utilização desse fundo, e muita gente ficou... principalmente as cidades centrais do país, né, os prefeitos se sentiram muito prejudicados com essa proposta, e inclusive foi chamada uma greve, foi feita uma greve essa semana
Como é que eu traduzo isso? O Shintô na Mekomi, como é que fala isso, o João? Eu não sei traduzir esse órgão. São os municípios, Assim, basicamente. seria uma direção dos municípios, né, mais ou menos. Acho que é uma coisa disso. É o cara, a direção dos municípios, que inclusive o presidente, né, dessa direção dos municípios é o prefeito da cidade onde eu moro, Chaim Bibas, que é do Likud, e, enfim, convocou uma greve foi feita uma greve de um dia em diversas... De um dia não, né? Foi uma greve grande de um dia em várias cidades do país, inclusive parou também em parte do sistema educacional, e depois, por pressão dos pais, a greve continuou em determinados setores, mas o sistema educacional voltou. E aí, João, esse fundo aí do Smotrich, ele vai beneficiar quem no final, cara? Então, olha só, eu vou fazer uma explicação um pouco detalhada dessa situação, porque na verdade li bastante sobre isso essa semana, escutei também, enfim, procurei me informar porque eu achei esse negócio interessante, né? Sempre que eu vejo o governo apresentando uma proposta que os outros estão considerando uma proposta socialista, social-democrata, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu não acredito. É um governo muito neoliberal esse, é um governo, enfim, que não é muito afeita à distribuição de renda, a intervenção do Estado em prol da distribuição de renda, e eu fico um pouco atrás da orelha mesmo, né? Então eu fui atrás dessa explicação, porque é o seguinte: grosso modo, se você apresenta o plano da maneira como o governo está apresentando, parece realmente um plano social-democrata. Porque, assim, quem conhece a realidade de Israel sabe que assim, já é um país que existe uma divisão muito grosseira entre as cidades de classe média e as cidades pobres, né? Classe média baixa e pobre. As cidades de classe média, elas têm 80, 90% da população em situação socioeconômica de razoável para boa. Enquanto as outras cidades, as mais periféricas, né, elas são a população, enfim, pobre, né, e especialmente as cidades ultra-ortodoxas e árabes, né, a grande maioria da população está na linha da pobreza ou até abaixo da linha da pobreza. Ou, enfim, tem as cidades da periferia que são de classe média baixa e classe baixa, né, que são, sei lá, Afula, né, Batiá, enfim, cidades que a média salarial é menor do que a média do país, cidades enfim, que são pouco desenvolvidas, etc. E todas as cidades você tem um imposto chamado Arnona, que é o equivalente ao IPTU. Não é exatamente igual ao IPTU, mas é equivalente ao IPTU. Enfim, é basicamente o principal imposto que mantém as cidades, né, funcionando, fora a verba, o orçamento que vem do governo do país, né? O orçamento municipal, basicamente, ele vem, sei lá, a imensa maioria dele vem da cobrança da Arnona. Então, qual era a proposta do Ministério das Finanças? Qual é a proposta, né? É criar um fundo para que você retire como se fosse o excedente da Arnona das cidades mais ricas e repasse para as cidades mais pobres, né? Enfim, o argumento do governo é que isso vai resolver o déficit de moradia, porque as cidades mais pobres vão poder investir na construção civil e, quando elas investem na construção civil mais que as cidades mais ricas, elas vão, enfim, ter uma preferência das pessoas que estão procurando apartamento para comprar e vão levar a população de classe média, a população de classe alta para morar nas cidades da periferia e vão equilibrar as contas, fora que o orçamento pode ser usado também para melhorar a educação da cidade, para melhorar, enfim, outros diversos aspectos. Então, quando você olha a proposta da maneira como ela está sendo apresentada, parece que ela é uma proposta muito justa do ponto de vista social-democrata, né? Mas, obviamente, que não é bem assim. Por que não é bem assim? E aí vem o grande X da questão. Primeiro de tudo, o IPTU, né, a Arnona, enfim, a principal fonte de renda dos municípios não é a Arnona dos habitantes da cidade, do que eu pago na casa que eu alugo, do que o Marquinhos paga no apartamento dele, aí, enfim, não é a Arnona de moradia. É um valor alto que a gente paga de imposto, mas ele é muito baixo se comparado à Arnona que pagam as empresas de cada cidade. Então, uma cidade que tem, por exemplo, um parque industrial, enfim, ou uma rede comercial muito grande, né, que tem muito comércio, ela é uma cidade rica. Uma cidade que tem, enfim, que tem pouco comércio, que tem poucos edifícios comerciais, ou que não tem praticamente, ela é uma cidade pobre, né? Por isso que há projetos do governo de muitos anos tentando desenvolver a industrialização, né, do high-tech, né, da alta tecnologia em cidades da periferia. Enfim, então uma cidade, por exemplo, como Bnei Brak, que é uma cidade ultra-ortodoxa muito pobre, né, de população muito pobre, localizada na região metropolitana de Tel Aviv, ela, na verdade, é uma prefeitura rica, porque existe
um parque industrial de alta tecnologia que fica na divisa entre Bnei Brak e Ramat Gan, que na verdade ela está dentro dos limites da prefeitura de Bnei Brak. E as empresas desse parque industrial pagam muita arnona. Então, Bnei Brak é uma prefeitura rica. E isso não basta para melhorar, para que a cidade tenha uma estrutura de cidade desenvolvida em Israel, mas evita com que ela entre no nível também das mais pobres de todas, né? Dito isso, então a gente vai tentar entender agora a segunda parte da questão, que é o seguinte: as prefeituras que querem construir hoje, elas querem construir principalmente para receber empresas e não para receber edifícios de moradia. Okay? Primeiramente, por isso que eu falei, né? A arnona que uma empresa paga é muito maior do que uma pessoa paga. Né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que para você enfim, conseguir as permissões para construção, você precisa preparar a estrutura inteira da região. Isso significa você ter ruas pavimentadas, você ter rede de esgoto, água, eletricidade, tudo isso pronto para construir, enfim, edifícios novos, bairros novos, etc. E isso implica em gastos municipais, em trabalho municipal. Então, as prefeituras, por exemplo, se você constrói um edifício comercial, né, você precisa de muito menos esgoto do que para construir um edifício residencial, né? Porque as pessoas não moram nas empresas, né? Elas, enfim, não estão tomando banho ali, enfim, etc. Né? Então, você consegue, você constrói um bairro de edifícios comerciais, você não precisa construir escola, você não precisa construir creche, você não precisa construir polícia, né? Que isso atende ao crescimento dos moradores. Então, isso não vai diminuir efetivamente o problema da moradia, não vai resolver o problema da moradia, não vai levar as pessoas para morar em edifícios, enfim, em cidades da periferia. Né? E o segundo problema é que esse repasse do dinheiro desse fundo de Arnona, ele não vai exatamente das cidades ricas para as cidades pobres. Ele vai das cidades que mais arrecadam, enfim, ele é distribuído e as cidades que são premiadas são as cidades que mais constroem, não as cidades que mais precisam. Né? Então, por exemplo, Eilat, que é uma cidade pobre, né? Para quem conhece Eilat por turismo, né? Acho que Eilat é uma cidade rica, porque tem hotéis de alto nível, etc. Mas quem trabalha em hotel não é quem trabalha em empresa de alta tecnologia, né? As pessoas que moram em Eilat, em geral, são jovens, né? Ou enfim, que estão ali trabalhando para juntar dinheiro para viajar, porque os salários são precários ali, não são muitos, mas pelo menos você tem uma moradia barata, então você consegue juntar um pouco mais, ou pessoas pobres, enfim, que estão presas a esse tipo de trabalho precarizado. E Eilat é uma cidade que constrói muito pouco, porque as pessoas não querem ir morar em Eilat, está muito isolado do resto do país. E ela perderia dinheiro da Arnona. Então é uma cidade pobre, já com uma dificuldade grande, né, de manter os serviços urbanos funcionando bem, ia perder dinheiro. Né? E tem cidades que não precisam de dinheiro, que ganhariam nessa brincadeira aí. Por exemplo, Holon. Holon é uma cidade na periferia de Tel Aviv, de classe média, e que constrói bastante, e estaria ganhando dinheiro com isso. Então, não necessariamente as cidades da periferia são as que receberiam, as cidades pobres, e as cidades ricas, assim, as cidades ricas são as que estão perdendo, né, no caso. Mas não necessariamente para as cidades pobres. E ela premia quem constrói, não exatamente quem precisa, e quem constrói edifício comercial também está sendo premiado. Então, está aumentando a arrecadação dessas cidades aí. É óbvio que esse governo não ia promover uma reforma, enfim, da maneira adequada, pelo menos do ponto de vista social-democrata. E aí, se você investiga isso um pouco mais a fundo, você vê o seguinte, que as cidades árabes, que são cidades periféricas e pobres, elas recebem muito pouca permissão para construir, justamente porque a estrutura urbana das cidades árabes ela é muito precária. Então, as cidades árabes, se bem não iam perder muito da sua arnona, porque elas já arrecadam muito pouco, elas não iam ser beneficiadas por isso. Óbvio que o Ministério do Smotrich não ia beneficiar as cidades árabes. E quem seria beneficiado com isso? Os assentamentos. Porque os assentamentos eles estão aí só à espera de permissão para construção, eles estão loucos para continuar construindo, e no que eles continuam construindo, eles recebem ainda mais verbas, agora vindo de outras cidades. Tel Aviv, por exemplo, bancando enfim, Ariel, na Cisjordânia. Né? Então, nada é por acaso nesse governo. Nada disso é por acaso, e nada é de intenções realmente positivas, não sob meu ponto de vista. É um escândalo esse fundo das pensões. Só que eles conseguiram desagradar prefeitos do Likud, né? Porque são prefeitos de cidades da periferia que não vão ver a cor do dinheiro, simplesmente. Então, enfim, nessa brincadeira aí, eu acho que no final das contas esse fundo de Arnona não vai acontecer, não vai passar,
porque a rejeição a ele é muito, muito, muito grande. Socialismo no dos outros é refresco. É isso. Vamos então passar à nossa próxima notícia do bloco para a gente falar aí da saída do deputado Ayman Odeh da liderança do partido Hadash, ou da lista unificada. Né? O Ayman Odeh é o líder do partido comunista, né, que é o partido um dos partidos integrantes da lista unificada. Ele, na verdade, né, ele foi o responsável pela unificação de todos da criação da lista unificada, quando eram 4 partidos, né, era o Partido Comunista, o Partido Ta'al, o Partido Balad e o Partido Ram, né, que foi quando eles conseguiram, inclusive, 15 cadeiras no parlamento, passaram aí a ter mais de 15 cadeiras, cerca de 12% no parlamento, se eu não me engano, uma votação bem expressiva. E depois isso tudo se deteriorou, né? A gente teve nas penúltimas eleições, a lista unificada ela concorreu sem o RAM, né? Que é o partido do deputado Mansur Abbas, que é a Irmandade Muçulmana, né? A Irmandade Islâmica, que inclusive ele entrou para o último governo do Bennett do Lapid, e nessas eleições atuais, que a gente tem a volta aí do governo do Likud, a lista unificada concorreu somente com o partido Ta'al e o Partido Comunista, o Hadash, né? O outro partido, Balad, que é um partido nacionalista palestino, ele também não fez parte dessa coalizão. E dessa vez também, essa semana, foi ontem, na verdade, né, o Ayman Odeh ele anunciou que vai largar a vida parlamentar no final aí dessa cadência. João, eu acho que foi um cara que contribuiu muito, né? Eu acho que tinha muita expectativa em torno dele, era um cara jovem, um cara aí que prometeu trabalhar muito e construir uma unidade uma unidade entre judeus e palestinos, né? Para a construção aí de uma sociedade futura, mas não conseguiu ir muito longe e agora ele larga a vida política, pelo menos vida política parlamentar, né? Isso é importante, para voltar para a vida política nos movimentos sociais. Um movimento muito, muito parecido do ex-deputado também do Hadash, do deputado Dov Hanin, né, que no caso é um deputado judeu que na última cadência, ele também foi, nas últimas eleições, nas penúltimas eleições, na verdade, ele também optou por sair da vida parlamentar e voltar para os movimentos sociais, onde ele falou que a construção no dia a dia é mais importante do que a construção parlamentar. E aí, João, o que tu acha disso aí? Na verdade, ele sempre foi um deputado que gostou mais de estar junto da base dele do que na própria Knesset, né? Você não tem muitos discursos do Ayman Odeh na Knesset falando lá, mas tem muitos momentos dele na rua, né? Enfim, eu acho que o Ayman Odeh, ele entrou no lugar onde ele ficou por 7, 8 anos, com muita moral e tomando decisões corajosas, né? E com resultados imediatos, assim, inigualáveis, né? Muito positivos. Positivos, eu digo, para as aspirações do próprio partido dele, né? Ele articulou a união dos partidos árabes, né, dos partidos de eleitorado árabe. Ele teve o recorde de votos lá de 15 cadeiras, né, para a lista unificada, depois de ter tido outro recorde anterior de 13 cadeiras. Né? Enfim, ele, na verdade, moveu isso, ele articulou isso mais que todo mundo. E isso é um mérito muito grande dele. E quando ele teve mais força, a centro-esquerda israelense não estava pronta para dialogar com ele da maneira como ele queria, né? Pode ser que ele tenha um passo maior do que a perna? Acho que não. Acho que ele tomou a atitude correta. Quem não teve coragem ali foi o Benny Gantz, que hoje, se pudesse voltar no tempo, teria feito diferente, certamente. Mas, enfim, ele tentou, né, apoiar o governo de fora, o governo para derrubar o Netanyahu, o governo organizado naquele momento pelo Azul e Branco, em conjunto com o Partido Trabalhista, com o Meretz, né? E, no caso, o Yesh Atid era parte do Azul e Branco também, até com o Israel Beitenu, do Avigdor Lieberman, e ele foi, enfim, essa tentativa de apoio dele foi negada pelo Benny Gantz. Ele não quis, ele preferiu ir para outras eleições e tentar organizar o governo de uma maneira diferente, sem os partidos de eleitorado árabe. E eu acho uma pena que isso não tenha acontecido. E o problema que aconteceu depois é que o Mansur Abbas, quando ele resolveu se separar da lista unificada, porque ele cogitava fazer o governo com o Netanyahu, ele acabou empurrando a Ayman Odeh para um lugar muito isolacionista, né? Porque se o Abbas marcou posição como o deputado árabe, que foi o partido árabe que estava disposto a formar governo com outros partidos judaicos, independente de quem fossem, sobrava para o Ayman Odeh e para o seu partido a posição de
boicotar qualquer governo judaico sionista, né? Porque senão eles enfim, ia ficar um vácuo aí que outra pessoa ia aproveitar e ele ia ficar no limbo ali no meio do caminho, porque por um lado ia estar o Abbas fazendo governo, por outro lado ia estar o Ayman Odeh, enfim, entre fazer o governo e não fazer, né? E alguém ia aproveitar aquele espaço ali. Então ele tentou correr para um espaço que não era o espaço natural dele, e ele acabou que, enfim, que queimou a própria ideia original dele de poder organizar um governo judaico-árabe, né? Ok. Agora, ele tem alguns méritos também que a gente tem que lembrar. Por exemplo, o Ayman Odeh ele foi autor de uma proposta de lei que passou na Knesset e, enfim, teve apoio teve que negociar com o governo, articular com o governo, com a oposição no momento, que rendeu às comunidades árabes, aos municípios e conselhos regionais árabes um orçamento de 10 bilhões de shekel para combater a pobreza, para melhorar a educação, enfim. Ele tem seus méritos e seus feitos. E ele também foi o primeiro deputado árabe, junto da Aida Suleiman, pelo menos um partido de eleitorado árabe, que votou a favor de causas LGBT. E isso foi romper com um padrão, um tabu gigantesco existente na comunidade árabe israelense, de sempre, devido ao conservadorismo nos costumes da população árabe israelense, enfim, eles jamais tinham votado a favor de uma lei pró-LGBT. Ele e a Aida Suleiman votaram. Eu não me lembro agora qual foi a proposta de lei, mas foi no governo passado, junto também do Ofer Kassif, que é o único deputado judeu pertencente ao Hadash, que é esse partido do Ayman Odeh, enquanto 5 deputados de lista unificada votaram de forma contrária e os outros abstiveram. Enfim, então ele tem muitos méritos aí, ele tem um histórico interessante e me deixando a política cedo demais, acho que é porque ele está vendo que ele ia perder protagonismo, né? Ele provavelmente vai ter que ceder o lugar dele, não só ele, não. O partido tem que ceder o lugar dele na liderança da lista unificada para o TAL, que é o partido do Ahmed Tibi, o partido da lista democrática árabe. Enfim, e ele acho que preferiu voltar ao seu lugar de ativista social e, enfim, escolher outro caminho. Ainda cogitaram que ele estivesse trabalhando em prol de algum projeto, de formar uma lista judaico-árabe que possa concorrer nas próximas eleições, mas ele negou essa possibilidade. Ele disse que ele vai continuar como membro do partido Hadash e não pensa, não tem a intenção de sair, pelo menos por enquanto. Enfim, é um personagem importante da política israelense que está deixando a política agora, né? Líder de um partido, né? Que está, depois de 7 anos com feitos grandes e com fracassos grandes também, ele deixa agora a política israelense, ou pelo menos a política partidária, né? Enfim, notícia que vale a pena a gente falar sobre ela. Eu acho que a saída dele, né, essa saída da política parlamentar dele, ela diz muito mais sobre os partidos da esquerda sionista do que o próprio protagonismo dele, né, a própria atuação dele enquanto parlamentar, né? Porque, enfim, não existe esquerda sionista mais, né? Então, ele como um cara que quer construir uma atuação política conjunta entre judeus e árabes, ele não tem com quem falar. Simplesmente não tem com quem falar. O Partido Trabalhista deixou de ser de esquerda há muito tempo, né? E deixou de buscar uma cooperação com árabes há muito tempo. Acho que é uma coisa muito clara. E o Meretz, o Meretz não é nem votado, não está nem no parlamento. Então o cara ficou meio, né, fazer o quê também, né? Além de todas as crises, né, que envolvem também a própria sociedade árabe. Agora, o que mais me chamou a atenção disso tudo foi ver, cara, ver os comentários nos jornais, né, os artigos escritos, não condenando, né, falando sobre a saída dele e o culpando, né? E é muito interessante essa judeus sionistas querendo avaliar, né, a atuação de um parlamentar árabe de acordo com a sua perspectiva judaico-sionista. Isso é uma coisa muito louca, né, cara? Como é que você quer fazer isso, meu amigo? Você está querendo avaliar um cara que está do lado oposto do seu mapa político, de acordo com os seus olhos? Não dá certo, né? Como é que você vai fazer essa avaliação? Não, não é possível, mas enfim, acontece e foi isso que me chamou muita atenção. Mas eu acho interessante realmente esse caminho, né, que ele busca, se for realmente um caminho, vamos dizer assim, sincero, né, de voltar aí para as bases. E como você falou, né, ele sempre foi um cara muito mais de estar ali na base do que estar no parlamento, né, na atuação. Então, porque, como eu comentei no início, é realmente o caminho, exatamente o caminho que foi feito pelo Dov Hanin. Então, a gente pode realmente ver no próximo período, de repente, duas ex-lideranças importantes aí do Partido Comunista atuando nos movimentos sociais, principalmente o Dov Hanin, ele tem muita
participação no movimento, já comentei desse movimento algumas vezes aqui, do movimento Omdim Beyachad, né, que é o movimento Standing Together, é o nome do movimento em inglês, que é tipo a gente caminhando juntos, né, vamos dizer assim. Que é um movimento binacional, que ele atua em diversas áreas de atuação social, e o Dov Hanina, inclusive, eu acho que um podcast desse movimento, ele é feito também, o Dov Hanina, ele participa do podcast. Então a gente pode ver, talvez, possivelmente, o Ayman Odeh num projeto parecido com esse, o que é muito positivo, né? Porque, enfim, na política parlamentar aqui, acho que, enfim, não vou comentar em outros lugares do mundo, mas pelo menos aqui, né, que é onde eu vejo com mais frequência, né, vivo, né, isso, a política parlamentar não vai trazer nenhuma mudança, pelo menos para os setores mais à esquerda da sociedade israelense como um todo, né, judeus e árabes. Então, a atuação no movimento social, ela, mais do que nunca, é fundamental e, sem sombra de dúvida, a participação do Ayman Odeh nesses movimentos, ela vai ser muito bem-vinda. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre mais uma reunião que foi feita do Ministério da Defesa, né, vamos dizer assim, entre o ministro da Defesa e o ministro da Ocupação, né, que é o Smotrich. Para quem não lembra ou para quem não acompanha o nosso podcast quando foi a formação desse atual governo, o ministro, tudo que é relacionado à ocupação israelense, né, tanto a sociedade palestina quanto a sociedade civil israelense que vive nos territórios ocupados, ela era dirigida pelo Minhal HaEzrahi, né? Era a direção civil, né? Vamos dizer assim, o gerenciamento civil da ocupação, né? Que era um órgão dentro do Ministério da Defesa que era sempre presidido por um militar, né? Por alguém que está ali dentro da relação, afinal de contas, é uma questão de segurança, né, teoricamente. E para esse governo ser formado, né, uma das exigências do Smotrich foi que que esse cargo aí do Minhal HaEzrahi, ele fosse separado do Ministério da Defesa, ele virasse um ministro dentro do Ministério da Defesa, um ministério dentro do Ministério da Defesa, e assim foi feito. Então a gente tem o Smotrich, que é o ministro da Ocupação dentro do Ministério da Defesa. E aí ele teve uma reunião com o ministro da Defesa, que é o Yoav Gallant, e eles decidiram aí por construir um projeto, um plano para legalizar o assentamento de Humash. Para quem o ouvinte também não sabe, esse assentamento é um assentamento que foi construído na década de 80, ele em terra privada palestina. Há uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça israelense há anos para que o que resta desse assentamento seja derrubado, o que não é cumprido por nenhum governo, obviamente por nenhum governo Netanyahu e também pelo governo do Bennett também não cumpriu com isso, quando o Benny Gantz era ministro da Defesa. No momento, o único prédio que existe lá é uma yeshiva, né, uma escola rabínica que não funciona, mas está lá, em propriedade palestina. Inclusive, a coisa de um mês atrás, a gente teve uma passeata de colonos pela Cisjordânia até esse assentamento, e agora o Gallant e o Smotrich ele constroem um plano para, enfim, expropriar, né, roubar a terra palestina e legalizar a construção do assentamento. Tá difícil, hein, João? Tá difícil pra caramba. Pois é, na verdade, eles estão decidindo como chama isso? Expropriar um território privado, né? Que, enfim, eu nem vi se vai ter alguma indenização, mas isso é roubo de terra, não tem outra expressão para se referir a isso. É roubo. E se você indeniza, você legaliza o roubo, né? Porque você pode expropriar o cara que é dono da terra, que não pode usar porque as forças de ocupação não deixam ele se locomover ali. E aí você usa isso como argumento para que, enfim, porque ele não está usando a terra para você expropriar. Quando no caso você ignora o fato de que os colonos estão tentando, já construíram e foram expulsos ali por ordem judicial uma série de vezes, né? E agora eles estão comprando a briga, eles vão tentar legalizar esse território com base na lei militar e vão ver o que a Suprema Corte vai dizer. Okay? E se a Suprema Corte não vetar essa decisão, caso ela seja realmente tomada, vai ser uma vergonha. Mas eu acho muito pouco provável que a Suprema Corte não vete, porque
Isso aí é o limite dele, né? Território privado, eles já mandaram várias vezes já desocupar aquela região e não tem, enfim, essa briga com as propostas eles não podem comprar. Agora é uma vergonha. Enfim, é institucionalizar o roubo de terras de propriedade privada, né? Enfim, tem coisa mais capitalista que isso, né? Enfim, você respeitar a propriedade privada e o governo de Israel não respeita, né? Se ela é palestina, ela não respeita, ela não está sendo respeitada. Lembrando aí que essa semana foi celebrado, né, o Nakba pela população palestina que reside aqui na região, que é como eles entendem, né, como eles veem aí a criação, a partilha da Palestina, né, onde 750 mil palestinos foram expulsos do que hoje é o território de Israel e tiveram também a sua propriedade roubada, né? Nenhum deles foi indenizado pelas suas terras que eles perderam. Nenhum deles foi indenizado pelas propriedades também, né? Que também eles tiveram que deixar aqui, afinal de contas, boa parte deles foi expulso ou fugiram, né? Não tiveram nenhum direito de retorno, não foram indenizados por absolutamente nada. O roubo de terra não é algo novo, mas agora enfim, ele continua sendo aplicado aí, porque, enfim, é isso que essa galera defende. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para continuar falando aí da questão palestina, já que a ideia é criar uma lei que criminalize o uso da bandeira palestina enfim, em qualquer lugar, né? Qualquer pessoa que agora, em algum momento, caso essa lei seja aprovada, levantar uma bandeira palestina, estará cometendo um crime. Lembrando que também isso não é algo novo. Nos últimos meses, né, a gente já viu uma série de manifestações aí, onde bandeiras da Palestina são levantadas e a pancadaria come, a polícia vem e bate e rouba a bandeira, dizendo que levantar a bandeira palestina tipo incitar a violência, é causar distúrbio civil, então você é proibido de fazer isso. Inclusive hoje, a gente vai comentar no próximo bloco, não, comentar nesse bloco ainda, sobre a marcha das bandeiras em Israel, em Jerusalém, desculpa. Eu vi na internet que teve uma manifestante que ela estava com a bandeira da Palestina dentro da mochila e, enfim, ela estava manifestando contra a marcha, e aí quando a polícia prendeu a moça e quando foi olhar a bandeira, a bolsa dela, ela achou a bandeira e também roubou a bandeira, prendeu a bandeira. Lembrando também, comentei isso, que há duas semanas atrás, se eu não me engano, a polícia entrou na sede do Partido Comunista na cidade de Nazaré, no norte do país, e também apreendeu várias bandeiras palestinas. Ou seja, criminalizado já né, João? Agora eles querem legalizar a proibição do uso da bandeira palestina. Pois é, isso tudo já, né? Não tem mais o que acrescentar. A bandeira da Palestina ela já é criminalizada na prática e agora eles vão transformar em lei que você seja proibido de levantar a bandeira de uma identidade nacional que tem muito a ver com os árabes israelenses, né? É basicamente você, enfim, oprimir a minoria, né? Enfim, não tem muito mais o que se alongar sobre isso. É isso. Então vamos então à nossa próxima notícia do bloco. Que bloco, hein, João? Que bloco. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente falar aí da Marcha da Supremacia Judaica em Jerusalém. Hoje é o chamado Dia de Jerusalém, em que teoricamente se celebra a reunificação da cidade de Jerusalém depois da ocupação israelense na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Obviamente a data ela é seguida de acordo com o calendário judaico, então por isso que agora a gente está aí no meados de maio e esse dia está sendo celebrado hoje, apesar da guerra ter acontecido em junho. E todo ano tem aí essa Marcha das Bandeiras, que nada mais é do que uma marcha para você provocar e incitar a população palestina. Os palestinos, essa marcha ela passa pela Cidade Velha, ela começa no centro, na parte ocidental de Jerusalém, que sempre foi a parte judaica da cidade. Ela atravessa a parte ocidental, ela vai até o portão de Damasco, que já é na Cidade Velha, né, que foi a parte aí que foi ocupada por Israel, conquistada e ocupada. Ela entra pelo portão de Damasco, que é o principal portão de acesso da população árabe, né, a população palestina de Jerusalém. É o portão onde é o centro. Enfim, falar da unificação da cidade de Jerusalém é muito complicado, né? Porque não é uma cidade unificada. Você tem duas cidades ali. Você tem a cidade judaica e a cidade árabe, cada um com seu centro da cidade e tudo mais. Então, esse portão de Damasco ele é no centro da parte árabe de Jerusalém, e a marcha ela entra pelo portão de Damasco, onde sempre tem as confusões no período do Ramadã.
e ela atravessa o quarteirão muçulmano até chegar no Muro das Lamentações, onde esses vândalos fascistas celebram uma suposta unificação da cidade de Jerusalém, lembrando que para que eles passem ali, os palestinos são impedidos de entrar na Cidade Velha, os que não vivem na Cidade Velha, os que vivem na Cidade Velha são praticamente obrigados a ficar dentro de casa, eles são obrigados a fechar as suas lojas, porque se eles não fecharem as lojas, os festejantes, vamos dizer assim, né, vão quebrar as lojas dos palestinos, vão atacar, como já fizeram várias vezes. Então, os caras fecham as lojas para evitar isso. E quem estiver na rua é agredido. Inclusive, já há várias também fotos aí de árabes sendo agredidos pelos celebrantes, e com gritos, né, mostrando aí a supremacia judaica, de morte aos árabes, que queime o seu vilarejo, e o profeta Muhammad morreu, enfim. Então, é uma galera bem positiva, né, João? Uma galera bem legal, principalmente num governo fascista que a gente vê hoje, com o Ben-Gvir rindo aí de orelha a orelha cada vez que um palestino, enfim, é atacado ou sofre com esse tipo de agressão. Né? Eu até achei que ia ter mais repercussão, né? O Hamas ameaçou atacar Israel, quase se essa marcha acontecesse e passasse pelo portão de Damasco. Enfim, e o Ben-Gvir está no governo. Fiquei nessa apreensão de que ia acontecer. E a verdade é que ela passou com muito pouca repercussão da mídia, né? A gente teve os casos históricos clássicos de violência, né? A gente teve agressão, violência entre árabes e judeus no bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém. A gente teve gritos violentos, né? Morte aos árabes, Mohammed morreu, que a tua aldeia pegue fogo, né? São os gritos clássicos que a gente está acostumado a escutar, outros pedindo vingança, enfim. Eu acho que a maioria das pessoas que vai não está gritando isso, mas está metendo, como dizem em hebraico, o dedo no olho, né, dos palestinos, entrando ali bem pelo portão de Damasco. A única vez que não entrou pelo portão de Damasco, desde que a manifestação é dividida entre homens e mulheres, foi em 2021, quando o Netanyahu ficou amedrontado ali do que ia acontecer, porque a gente estava no meio de um clima de muita tensão. E enfim, vocês devem ter visto já, a gente comentou aqui também, né, aquelas imagens dos caras pulando no Muro das Lamentações e dançando, enquanto ali nas Esplanada das Mesquitas estava pegando fogo, né? E fogo, quando eu digo, né, não é força de expressão nem metáfora. Né? Tinha pneus queimando ali e a fumaça toda do fogo ali em cima, enquanto as pessoas estavam dançando. Uma cena bizarra, eu lembro dessa cena, nunca vou esquecer. Enfim, e o fato é que essa vez aconteceu de novo, né? Ela foi mais tranquila que das outras vezes, as últimas 2 vezes pelo menos, né? Mas ela, enfim, é uma violência, né? Ela é uma violência. Você entrar pelo portão de Damasco, enfim, que é o símbolo ali do nacionalismo palestino na Cidade Velha, né? É o lugar que te leva mais rapidamente até a Esplanada das Mesquitas. Você corta ali o mercado árabe, o shuk árabe da Cidade Velha, né? Para chegar até a principal parte do bairro muçulmano, que é a Esplanada das Mesquitas. Enfim, os comerciantes árabes são obrigados a fechar as portas dos seus estabelecimentos. Né? Enfim, o bairro cristão também fecha todo, porque as mulheres passam ali por dentro do bairro cristão. Enfim, é um tipo de manifestação totalmente desnecessária. As bandeiras até que são uma coisa realmente nova, né? Não foi sempre assim. Mas as pessoas andando, batendo nas portas do comércio árabe, provocando e gritando esse tipo de coisa, aconteceu há muito tempo. Eu, em 2004, a primeira vez que eu vim para Israel, estava ali na Cidade Velha, no dia de Jerusalém, e vi exatamente isso acontecendo. Um grupo de meninas passando ali numa parte do shuk árabe, batendo nas portas e gritando: essa terra é nossa. Né? Isso é o que acontece todos os anos. É um evento vergonhoso, né? E agora o governo apoiando isso. E para completar, ainda teve políticos, um ministro e 3 deputados subindo na Esplanada das Mesquitas, que é mais uma provocação no dia, né, da Marcha das Bandeiras, enfim. E um deputado do Likud até falou, o David Bitan, ele falou: a vergonha os membros do Likud estarem participando dessa marcha. Isso aí é uma coisa da direita radical, religiosa. Isso não é o Likud histórico, né? Na verdade, não é mesmo, não. Mas o Likud atual não é o Likud histórico, né? O partido mudou. E só não vê isso quem quer, quem não quer. E, enfim, e aí é lamentável a gente ter que ver essas cenas todos os anos, a famigerada Marcha das Bandeiras, né, que reúne o que tem de pior na cidade israelense, ali nesse evento. Mas, enfim, isso é o que tem, né? E torcer para que essas pessoas sejam cada vez menos significativas e que, enfim, e que acabam se perdendo no ostracismo, mas que
do qual eles não estão muito próximos hoje em dia, lamentavelmente. Ô, João, 1 milhão de pessoas eram esperadas hoje nessa marcha, se eu não me engano, que eu estava vendo Mas não hoje. foram, não foi Mas nem não perto. foram, mas eles não vão cair no ostracismo. Essa marcha dá força para eles, essa marcha é financiada pelo governo. Mas acho que não chegou nem a 100 mil, então esse 1 milhão deles aí o Mas mesmo Arendt está falando em dezenas de milhares. Mas Quer mesmo dizer, dezenas de milhares, já é bastante gente, a gente sabe o tamanho, enfim, e não é o mainstream da sociedade israelense hoje. Eles estão no governo, eles têm força. O nosso podcast, o nosso último bloco esse bloco foi dedicado a eles, por tudo que eles estão fazendo. Né? O Ben-Gvir não, eu botou. concordo que Então, eles são barulhentos, mas eu não concordo que eles são o mainstream da cidade israelense, não. Eu acho que eles é, são um grupo radical e que, enfim, que consegue fazer muito barulho, consegue ser muito estão aí há escutado. anos, que estão aí há anos fazendo essa marcha, que como você falou, é uma marcha que não tem nenhum objetivo senão provocar e incitar o ódio, a violência, e dão porrada, e nada acontece, ninguém é preso. Tem fotos de nego atacando jornalista, e não tem ninguém preso, sabe? É assim, e a justiça não. Já há, todo ano tem vários movimentos de paz, né? Movimentos de paz, não sei nem se a gente pode mais falar disso, mas assim, movimentos antifascistas, eles entram com petições na justiça para mudar a marcha. Eles nem falam para cancelar a marcha, eles falam: não entrem pelo portão de Damasco. Você tem o portão de Iafo, você tem o portão do lixo, né, que é onde é o portão que dá dentro do Muro das Lamentações. Por que passar pelo portão de Damasco? Entendeu? Porque é para provocar, porque é para incitar, porque é para mostrar que os palestinos são cidadãos de segunda classe em Israel, que a polícia não está ali para defendê-los, que a polícia está ali para defender os colonos, tem colonos também, né? Mas para defender esses caras que estão ali para agredir, sacou? Então, assim, o fascismo é isso, entendeu? E faz parte da sociedade israelense, o fascismo. Não de hoje, não é porque esse governo está no poder, porque, como você falou, você em 2004 viu isso, eu em 2014, se eu não me engano foi 2014, no dia, cara, eu fui ver o que estava acontecendo, cara, é uma coisa absurda, sacou? Eu vi cenas ali absurdas de violência contra a população palestina, longe, inclusive, da Cidade Velha. Assim, é a legitimação do fascismo, sacou? E é uma coisa que todo ano acontece, todo ano você tem essa marcha mais forte. O Bennett, que foi o primeiro-ministro, ele já foi também, ele era ministro da Educação, ele foi no muro defender e falar. E aí, o que eu queria falar no início é o seguinte: a cidade de Jerusalém ela não é unificada. Né? O que eles estão ali comemorando é a ocupação da Cidade Velha, é a volta da Cidade Velha para a mão dos judeus, entendeu? É isso que eles estão comemorando. Quando eles falam unificação de Jerusalém, eles não estão falando unificação, voltamos a ter uma cidade unificada. Não, não, não. Foi a inclusão da Cidade Velha dentro da Jerusalém Ocidental, vamos dizer assim, dentro das fronteiras judaicas de Jerusalém. Porque você tem Sheikh Jarrah, que é excluído, né, politicamente de Jerusalém. Você tem Silwan, que é ali no pé da Cidade Velha, que também é excluído politicamente da cidade de Jerusalém. Lembrando que 40% da população de Jerusalém é palestina, de origem palestina, e não são cidadãos de Israel. Eles não são cidadãos israelenses. Eles são residentes de Jerusalém. Eles têm um status extremamente frágil dentro da cidade. O cara que vive em Jerusalém, ele tem a casa dele em Jerusalém, trabalha na Cisjordânia, que é coisa de 10 minutos de ônibus, ele está arriscado a perder esse visto de residência, porque ele é obrigado a manter o centro da vida dele em Jerusalém. Ou seja, se o cara vai trabalhar todo dia e, de repente, fica 2 dias na semana vivendo, dormindo no trabalho ou perto do trabalho, ele pode perder esse visto de residência. Ou seja, tudo que há de pior na sociedade israelense acontece no dia de Jerusalém, que é o dia que eles comemoram aí uma suposta unificação da cidade. É um dia que me causa embrulho na barriga, enfim, além de outros dias, mas esse é um dos dias que causa um embrulho, assim, um nojo, ver essas pessoas assim na televisão falando e sabendo que, enfim, eles são ministros, são deputados, né, então ali pegando dinheiro do Arnona, né, como você comentou, editor, para onde vai, estão ali comendo dinheiro, e o dinheiro que a gente paga aí do nosso imposto está indo para eles, ao invés de financiar casa própria para quem não pode comprar, financiar ajuda para sobreviventes do Holocausto
que não tem ajuda, enfim. E esses caras estão comendo todo esse dinheiro. Mas é isso, vou parar porque eu já fiquei nervoso. É isso. Vamos então ao nosso curtíssimo bloco para ouvirmos o comentário do nosso queridíssimo Rafa Stern, que vai nos dar aí explicações sobre a energia Kasher. Comentamos dela no último episódio, ele vai explicar pra gente alguns elementos aí que ele vem estudando bastante. Manda aí, Rafa. Opa, fala Marquinhos, fala João, fala galera conectada em Israel, nesse podcast do Conexão Israel. Marquinhos, 22 graus, numa manhã nublada, de fim de primavera em Tel Aviv. Daqui a pouco eu vou escutar como é que tá em Modi'in e vamos lá. Galera, no podcast passado, o João lançou praticamente um desafio, assim, me senti desafiado quando ele falou, com toda a razão, sobre esse plano meio lunático, né, de fazer uma eletricidade kasher, né, ligada a não gerar eletricidade no Shabat e tudo mais. Eu concordo em gênero, número e grau com o João, mas ele foi bastante enfático na questão de que não era possível ver um lado bom, ou um pingo de vantagem nesse plano, que ele realmente bastante delirante. E aí, nesse ponto, eu discordo. Eu acho que dá para ver lados bons, ainda que eu seja bastante contra essa ideia. Eu acho que é um delírio. Eu acho que quando a gente bota também a palavra kasher nas coisas, eu acho que hoje em dia é bastante complicado. Eu acho que na verdade está querendo esconder outras coisas. Mas vamos lá. Então, assim, primeiro é muito importante deixar bem claro que esse plano ele vem de lugares com intenções muito ruins, né? Como boa parte do que está acontecendo nesse governo. Mas eu acho que tem um motivo pelo qual ele sim está avançando através do Ministério da Energia e tudo mais, que não é à toa. Eu acho que o Ministério da Energia e os profissionais que trabalham lá estão quase que se aproveitando dessa situação, dessa constelação assim, né, meio estranha, desse governo aí bastante extremista, para botar em prática algo que na verdade vai ser muito bom para a transição energética de Israel. Então, assim, Israel quer, sei lá, fazer a transição energética para energias renováveis bem rápido e por vários motivos, né? A única energia possível aqui é solar, energia renovável, e a gente tem grandes limitações para a implementação da energia solar aqui, de modo que realmente permita substituir, né, as termoelétricas que geram eletricidade a partir de carvão ou gás, que, enfim, como qualquer lugar do mundo, tem a questão da intermitência, ou seja, o sol não brilha de noite, não gera eletricidade de noite, dias nublados ou chuvosos ou dias curtos do inverno também são bastante complicados para a energia solar ser a base, né, da geração de eletricidade. Então, uma das soluções é fazer grandes centros de armazenamento de eletricidade. E a gente tem grandes limitações também. Uma delas em Israel é a questão do espaço. A gente não tem onde construir esses centros. Ah, tem muito lugar no sul do país ou no norte, né, lugar, sei lá, deserto que é aberto e não tem nada lá. Primeiro que não é bem assim, a maioria desses territórios do sul pertencem ao exército, não dá para usar. E vamos dizer, ainda que desse, tá? Fazer um centro de armazenamento de eletricidade no sul não adianta muito, porque grande parte do consumo é no centro do país. E as linhas de transmissão de eletricidade estão completamente saturadas em Israel. Então, você teria que construir toda uma nova estrutura de transmissão de eletricidade, que é um projeto multibilionário, que demoraria mais de década para ficar pronto, e ele simplesmente não é real, tá? Então, não adianta muito construir grandes centros de armazenamento de energia no sul. E construir esses centros no centro do país é quase impossível, porque o centro do país está numa corrida louca de construção de moradias e lugares de trabalho, e tem realmente um déficit, né, de espaço para uma população que cresce muito e uma economia também que cresce. Então, assim, é, a prefeitura de Bnei Brak, que é essa cidade ultra-ortodoxa coladinha em Tel Aviv, Ramat Gan, está disposta a abrir mão de quase um quarteirão inteiro para construir um centro de armazenamento de eletricidade, né, com baterias e tal,
para armazenar a eletricidade que é gerada durante a semana e esvaziar nessas baterias durante o Shabat. E realmente não faz sentido, é uma ideia lunática, é uma ideia maluca, mas ela vai ser muito útil para a transição energética de Israel, porque, enfim, ela está conectada à rede, né? Ela vai receber. Ela não precisa de 6 dias de geração de eletricidade para te dar eletricidade suficiente para um dia da semana, que é o Shabat. Ou seja, ela vai ser usada ao longo de toda a semana, ela vai ajudar muito a controlar essas intermitências da geração de energia solar em Israel. Ela vai ser algo de um escopo, né, de uma escala que ainda não existe. Então vai ser também um grande teste, uma grande oportunidade de desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, assim, eu acho que o Ministério da Eletricidade da Energia, né, tá lidando com isso de uma maneira do tipo, tá bom, os caras entraram nesse delírio, eles estão dispostos a sacrificar né, um espaço extremamente valioso para isso, então vamos aproveitar, vamos fazer, porque vai ser muito importante para o país. Né, não tô pintando assim a coisa de, pô, né, cor de rosa, assim, que vai ser maravilhoso e tal. Óbvio que tem desvantagens, óbvio que talvez essa não é a melhor forma de fazer isso, mas é um pouco tirar, né, fazer a limonada dos limões, assim. Eu acho que tem lados bons, eu ainda discordo enfaticamente de como isso surgiu, de como isso está sendo levado em frente por um governo bastante avesso ao diálogo, a um debate democrático, mas também não seria tão enfático quanto o João de dizer que não tem um pingo de lado bom nessa história, tá bom? E também, não sei, me deu uma certa esperança de ver que alguns setores, pelo menos, da população ultra-ortodoxa tem algum mínimo de compreensão como é que funciona o mundo, porque antes eles, né, essa coisa de deixar a luz ligada às 25 horas do Shabat não fazia sentido nenhum, porque sim, você não estava apertando o botão, mas você estava gerando a demanda pela queima de carvão ou gás nas usinas. Isso enfim, é uma incoerência gigante. E eles se preocuparem tanto com isso, não sei, me deu um pingo de esperança de que eles realmente têm alguma compreensão de como as coisas funcionam, de como a eletricidade chega lá e tudo mais. Ainda tem a questão da água, mas isso é outro ponto, porque quando você abre a torneira, em algum momento você aciona a bomba, né, para aquela água chegar. Então também tem essa questão de que sim, também está gerando um trabalho ali. Talvez eles não entendam isso completamente, mas enfim. Enfim, né? E hoje em dia a solução meio meia boca que eles têm para essa questão de não depender da eletricidade do país, botar uns geradores de diesel improvisados na calçada, é uma coisa assim muito muito poluente, muito perigosa, sem qualquer tipo de fiscalização e tal. Então, essa iniciativa ela é muito louca, ela é muito muito errada em vários motivos, mas ela dá para ver alguns lados bons aí, tá bom? Então, essa era a minha mensagem, aquele abraço e até a próxima. Obrigadão, mestre. Sensacional e te esperamos, obviamente, sempre que você quiser ou sempre que for necessário chamarmos por você. E agora fiquem com o nosso próximo bloco para ouvirmos então o comentário do camarada Nelsinho Burd. Manda, Nelsinho! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que agora, nessa segunda parte do mês de maio, já está um pouco mais tranquilo. O João estava muito atarefado com assuntos do trabalho, agora está um pouco mais tranquilo, vai poder descansar um pouco, curtir os finais de semana com a família. Mandar um abraço também para o nosso Henri Galski, o futuro prefeito de Harish, uma pessoa que se ocupa muito de assuntos e atividades culturais aqui em Israel. Na semana passada, aqui no lado esquerdo do muro, o João e o Gorenstein conversaram sobre clubes empresa aqui em Israel. Aliás, nós temos no Brasil uma tendência de que agremiações de sócios se tornem SAFs, clubes empresa. Aqui em Israel, esse movimento de clubes empresa, de um modo mais intensificado, começou na década de 90. E aí, praticamente todos os clubes israelenses se tornaram clubes empresa. Eram agremiações de sócios que foram vendidas para grupos ou para pessoas individuais, ou para empresas tanto locais quanto estrangeiras. Só que houve um movimento reverso.
E aí eu cito duas instituições, o Hapoel Katamon, Jerusalém, e o basquete do Hapoel Tel Aviv. Um grupo de sócios, um grupo de pessoas, faz uma agremiação de sócios sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos, ou seja, popularmente chamada de ONG, e a partir daí vão montando um estatuto e vão montando uma agremiação de sócios na contramão de uma quase totalidade de clubes empresa. Eles voltam ao que era antes. Isso aconteceu no basquete do Hapoel Tel Aviv, que tantos anos depois vai muito bem, obrigado, mais ou menos um pouco mais de 10 anos, e o Hapoel Katamon Jerusalém começa com uma dissidência do Hapoel Jerusalém no ano de 2007 para 2008, na verdade já 2008, e a partir daí eles vão galgando, tanto na parte burocrática como na parte social e na parte esportiva, um avanço muito grande e muito interessante. A questão de que houve uma fusão com o Hapoel Jerusalém, ou uma dissidência, essa questão é uma questão fácil de se explicar. Um grupo de torcedores do Hapoel Jerusalém estava descontente com o dono do time, achando que o dono do time, além de administrar mal, estava roubando dinheiro. Eles montam uma nova agremiação com o nome de Hapoel Katamon, que é o nome de um bairro de Jerusalém, e a partir daí começam a galgar espaços. No momento em que o Hapoel Katamon chega à elite do futebol israelense, muito bem estruturado, o velho Hapoel Jerusalém havia decretado falência, então a ONG de sócios comprou o clube empresa e passou a usar o nome histórico. No Campeonato Israelense de Futebol, na liga principal, a confirmação do título do Maccabi Haifa, o tricampeonato, 15º título da história do Maccabi Haifa. A confirmação foi só agora, apesar de que eles já tinham comemorado o título antes, algumas rodadas atrás. A confirmação foi agora, ganhou 5-1 do Maccabi Natânia fora de casa. E o vice-campeonato vai ser disputado agora na última rodada. Por quê? Porque o Hapoel Beersheva está apenas 1 ponto na frente do Maccabi Tel Aviv. O último jogo até, o Maccabi Tel Aviv ganhou 3-0 do Hapoel Beersheva. No basquete, nós tivemos o vice-campeonato do Hapoel Jerusalém na Liga dos Campeões da Europa. Chegou no último jogo, perdeu 77-70 para o Bonn da Alemanha. Outro detalhe importante é na Liga de Basquete Masculino. Já temos agora os playoffs, vamos atualizando na sequência nas próximas semanas e também trazer informações do futebol feminino. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Tem sim, a gente comentou na semana passada a Eurovision, né, e a Noa Kirel, né, a representante israelense na competição, ela terminou em terceiro lugar. Então, enfim, se a final era muita gente, com 27, enfim, fica em terceiro, uma baita posição, saiu bem aí ela, enfim, parabéns para ela e que ano que vem a gente ganha isso aí. Noa Kirel. Música do Unicórnio, né? Tu ouviu, né? Você ouviu a música do Unicórnio, né? Ouviu que o Itai ouviu, né? Música do Unicórnio. Beleza. É isso, João. Então a gente se encontra aí, se fala na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio, que vai sair no domingo. Nosso próximo episódio, gente, já vou avisando aí, a gente vai estar no feriado, eu vou viajar e a gente vai gravar no domingo que vem. Então, domingo, dia, não sei mais que dia é, mas enfim, vai ser do domingo que vem. Vocês vão estar recebendo aí nosso próximo episódio. Valeu, cara. Forte abraço. Abraço, até a próxima. Valeu.